Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência na questão 918, caracteres do homem de bem. Livro dos Espíritos. Então, o homem de bem, como aqui Kardec diz, ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Então, olha só para você ver, ele sacrifica os teus próprios interesses e ele não se preocupa com retribuição. Ele não faz as coisas em troca de ostentação. Entendeu? Ele não faz as coisas em troca de ostentação. Por isso que é um sentimento muito nobre. O ser, quando chega neste nível, né? Quando ele adquire todas essas qualidades do homem de bem, ele está prestes a ascender a planos muito elevados. Então, o homem de bem, ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. É o que nós já esclarecemos na mensagem anterior, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o homem de bem, ele é bondoso, ele é humanitário e também benevolente para com todos, porque ele vê irmãos em todos os homens. Todos os homens, ele se vê, ele consegue ver em todos os homens irmãos em processo de evolução. Então ele não se sente melhor que o outro. Ele até agradece a Deus o fato daquele outro ser existir, para que ele justamente possa vir a fazer alguma coisa em prol daquela pessoa. Então, olha só para você ver, sem distinção de raças nem de crenças. Então, nós observamos, como já dissemos em vídeos anteriores, as distinções. Quem as faz somos nós mesmos. Quem as faz são seres primitivos, seres negativos, seres egoístas, orgulhosos, ciumentos, invejosos, seres que desconhecem o que é humildade. Porque todos nós somos iguais. Em matéria, como se diz aquele termo,
que no capítulo Os Três Reinos nós vamos explicar. Em matéria de criação, todos nós para Deus somos iguais, mas em matéria de evolução, cada qual encontra-se num nível diferente um do outro. Um amealhou mais cultura do que moral, outro mais moral do que cultura, outro mais cultura do que intelecto, outro mais intelecto do que moral, né? E assim sucessivamente. Tem seres que têm lá 200 qualidades boas, enquanto tem seres que são totalmente ocos de conhecimento. Tem seres que ele sente dificuldade de estar aqui na Terra, né? Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem delas. Não se envaidece por saber que Deus lhes deu também, como ele lhes deu, pode ser retirado. Agora aqui nós temos que fazer uma análise aqui. Veja bem, vamos voltar aqui. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem delas, não se envaidece por saber que Deus que lhes deu também lhes pode retirar. Veja bem, Deus não deu nada. Ah, mas Kardec está dizendo aí, Luiz. Não. Ele está dizendo justamente para que possamos separar o joio do trigo. Para que possamos analisar. Não é Deus que nos dá a inteligência. Não é Deus que nos dá a cultura, que nos dá a moral, o intelecto. Não é Deus. Prestemos atenção nessa questão. Deus, ele nos proporciona meios para que venhamos a angariar através dos nossos esforços. Porque se Deus nos der, que mérito havemos de ter? Vamos raciocinar para você ver. Que mérito havemos de ter? Não. Enquanto isso, não é lei divina, se Deus der alguma coisa. Na verdade, o dia que Deus, entendeu? Se Deus der alguma coisa, Deus deu isso, Deus deu aquilo, então não foi Deus. Porque o dia que Deus der alguma coisa, ele deixa de ser Deus. Deus, ele condiciona meios para que todos nós venhamos através dos nossos esforços,
amealhar, adquirir, a conquistar aquilo que através dos nossos esforços, né, façamos. Então depende de nós. Existe tudo. É como vamos pensar da seguinte maneira. Uma forma assim muito pejorativa, mas só para você entender. Por exemplo, existe aquele ditado assim, que nós não devemos dar o peixe, nós temos que ensinar a pessoa a pescar, né? Então é mais ou menos assim. O peixe está lá na represa, está lá no poço lá, né? Na represa, no rio. Então nós devemos ir até a represa. Devemos ir até a represa. Agora, para ir até a represa é um sacrifício imenso, é uma luta, é uma batalha. Mas se você almeja o desejo de comer peixe, você vai passar por cima de todos os empecilhos, por cima de todas as intempéries e você vai chegar até a represa. Aí chegando lá, você vai ter que cevar a represa. Isso é psicologia, isso é luta. Depois que você ceva a represa, aí depois de alguns dias você vai pegar peixe. Então você entende, nesse sentido, que Deus, Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não dá nada. Deus condiciona meios para que possamos nós mesmos, através dos nossos esforços, adquirir aquilo que nós desejamos. Agora, como aquilo que nós dissemos em outros vídeos anteriores, Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. E nem sempre o que a gente necessita é aquilo que a gente pede. Porque nós somos egoístas até em pedir para Deus as coisas. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que isso é um sentimento de amor e tal. Não, mas isso aí são conceitos errôneos, distorcidos por outras religiões, né? Então pensemos da seguinte forma. A pessoa, ele é chamado para uma entrevista. Isso faz parte do capítulo aqui, viu, gente? Do homem de bem. A pessoa, isso é justiça, faz parte da justiça divina. A pessoa é chamada para uma entrevista, né? Numa determinada empresa. E ele sabe que lá ele é apenas um, né? No meio de 1000 outros candidatos. Olha só para você ver como é que é as coisas. Ele é um no meio de 1000 candidatos naquele dia de entrevista. Ou melhor, vamos pensar assim, porque não vai dar para aquelas 1000 ser entrevistadas naquele dia. Tem uma vaga numa determinada empresa, 1000 candidatos vai ser entrevistado. E aí? Aí a pessoa pega uma vela em casa, amanhã, né, no dia seguinte vai ser entrevista. A pessoa pega uma vela, acende, olha só para você ver. Isso aí tudo é mitologia. Isso é tudo besteira. Ah, isso é fé. Não, isso não é fé. Porque a verdadeira fé é aquela que é munida de raciocínio, de bom senso, de lógica, de justiça,
de amor e não de egoísmo, não de orgulho, não de ganância. Então presta atenção para você ver como que nós erramos nesse exato momento. Aí nós acendemos uma vela para determinado tipo de santo. Já erramos também, porque santo não existe. Isso é mitologia. Isso aí foi inventado para poder manter as pessoas presas ali em determinadas seitas religiosas. Santo não existe. Tá. Aí a pessoa pega, senta ali ou ajoelha e começa a rezar. Ai, meu Santo Antônio de Pádua. Ai, minha Santa Edvirges. Eu peço, pelo amor de Deus, ó o egoísmo. Eu peço, pelo amor de Deus, que eu consiga essa vaga de emprego. Eu peço, pelo amor de Deus, que eu consiga. Olha só o egoísmo. Eu peço que eu consiga. Só que mediante aquele momento aí, então como seria o real então, Luiz? Não há necessidade nenhuma de acender vela. Para que acender vela? Isso aí é mitologia. Isso aí é crendice. Isso é conceito. Para quê? Não adianta ficar pedindo para santo nenhum, porque não existe santo. Você foi chamado para uma entrevista? Sim. Você estudou bastante, tem conhecimento a respeito das matérias com relação àquele cargo? Estudei. Você estudou? Estudei. Então tá. Nunca é demais você pedir a Deus proteção. Só que você vai mudar a sua forma de agir. Entendeu? Você vai mudar o teu comportamento. Você vai pensar assim, ó. Você vai, naquele momento, você vai pedir assim, oh meu Deus. Neste exato momento, com o meu pensamento voltado até ao Senhor, rogo não só a mim, como também a todos os candidatos que vão, se apresentar na entrevista. Rogo tuas energias, para que as tuas energias nos inspiram a agir corretamente, tanto eu quanto os 999 outros candidatos que estão concorrendo a esta vaga. Que seja feita a tua vontade e nunca a nossa. Agora é interessante, Principalmente filhos, Filhas, quando vão prestar um vestibular, tem pais que passam mal, tem diarreia, dor de cabeça, tem uns que desmaia. Os pais desmaiam, passa mal, diarreia, dor de barriga. Aquela tensão é da natureza do ser humano em processo de evolução. Mas também isso é falta de fé. Isso é falta de raciocínio, falta de bom senso. Porque tudo já está preparado.
Se o aluno estudou corretamente, ele vai passar. Agora, se ele não estudou, não adianta que, mesmo que a vaga tenha que ser dele, ele não vai passar. Ele não estudou. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Assim nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. Ora, você vai tirar uma CNH, né, que é uma carteira de motorista, e você não foi à aula, né, para tomar aula ali com os instrutores. No dia da prova você aparece lá e você quer passar ainda na prova final, você não vai passar, meu bem. Você não fez a sua parte. Você chega à represa e você joga um anzol lá e você quer pegar o peixe maior, mas você não cevou a represa. Você entendeu? Você não plantou milho e você passa próximo a uma roça de milho e você quer roubar milho. E você acha que está certo ainda, né? A pessoa acha que está certo, né? A pessoa passa próximo assim uma roça assim, vê algumas abóboras e surrupia algumas. Ele está certo. Ele está contra as leis divinas. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós, a humanidade, ela é egoísta. Então, muitos pais fazem promessa, né? Eu já contei isso uma vez aqui, mas eu vou contar de novo. Quando eu tinha lá meus 17 anos, 16, 17 anos, minha mãe chegou e falou para mim assim: não sai não porque o terno de Congo tá chegando. Eu peguei e fui para ela assim: mas o que eu tenho com isso, mãe? Terno de Congo tá chegando? Não, é que eu fiz uma promessa para. Fala um tanto de santo lá, sabe? Que eu nem me lembro mais. E eu fiz uma promessa para você, e essa promessa, hoje você teria vestido de anjo. Eu falei: mãe do céu, o quê? Eu vesti de anjo? É. Foi: mãe, primeiramente, anjo não existe. Santo não existe. Isso é tudo mitologia, mãe. Outra coisa, não foi a senhora quem fez essa promessa? A senhora quem fez, a senhora é que vai cumprir. Porque eu não vou cumprir nada, eu não fiz nada. É a mesma coisa do pecado capital, né? Aquele pecado que a gente, né, vem trazendo de pai em pai, em pai em pai. Que o quê? Eu vou pagar por dívidas que meu pai e minha mãe fez em vidas passadas? Eu vou pagar por aquilo que Adão e Eva fez lá no paraíso? Eles não fizeram nada. É a lei do progresso, é a lei da evolução. Então, agora nós vamos ter que ficar. Então, para você ver, as pessoas não raciocinam. Até para orar, as pessoas são egoístas. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, me ajuda. Aí, se a pessoa não logra êxito, aí a pessoa já fica com o pé na frente e outra atrás com Deus. Porque fala assim: eu pedi tanto, por que eu não recebi? E por que aquela pessoa ali, que não presta, recebeu e eu não recebi? Tá vendo? Já começa o julgamento. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Todos nós
nos encontramos em processo de evolução. Nós temos que fazer a nossa parte. Você está com vontade de comer peixe? Vá até a represa. Você está querendo um determinado emprego? Estude, batalhe, lute. Vai levar currículos nas empresas, nas lojas. Os empresários não vão descobrir que você está em casa desempregado se você não levar currículo lá. E mesmo levando, quase toda semana você aparece por lá. Oh, esqueceu de mim não, né? Não, eu estou analisando aqui ainda. Ah, bom, porque eu sou fulano de tal, viu? Agora, se a pessoa não faz a parte dele, fica difícil, não fica? Então, nós vamos para o próximo vídeo. E no próximo vídeo, eu acredito que terminaremos esse para nós passarmos para um outro tema.